Todos nós sabemos que a violência está tendo uma escala assustadora no Brasil inteiro. Um menino de 16 anos chegou a matar o irmão de 12 por causa de um celular. E, obviamente, a criminalidade não está limitada aos jovens e aos adolescentes, como fica comprovado com esse episódio em que um homem foi assassinado pelo simples fato de ter negado uma carona. Ora, vamos ser bem claros, a violência urbana tem inúmeras causas, desde a forma como as pessoas são criadas até o péssimo exemplo dado por governantes que fazem apologia das armas, mesmo quando estão com uma criança no colo. Sei que, novamente, eu não vou ser entendido por muita gente que tenta amenizar o terrível quadro que se vive hoje no Brasil de desprezo pela educação e de menosprezo pelas providências que precisam ser tomadas quanto à segurança pública. Eu estive examinando recentemente o episódio envolvendo a chamada gatinha da Cracolândia, que está na cadeia por envolvimento com as drogas e também sob acusação de tráfico. É uma jovem bonita, linda, de família rica, cujo pai foi assassinado quando ela ainda era uma criança. Olha, eu quase não assisto TV aberta, mas muitas vezes eu ligo a televisão no final de semana para buscar o sinal da internet a fim de assistir algum filme nessas plataformas de streaming. Enquanto eu aguardava o sinal para a conexão, eu pude verificar que por volta das 2h30 da tarde, mais ou menos, horário em que normalmente as crianças estão diante da televisão, era exibido um filme em que um marginal apontava uma arma bem próximo na cabeça de um homem, ameaçando matá-lo. E em qual canal estava sendo exibido esse filme? Numa dessas emissoras de propriedade de evangélicos, que acham que imoral e pecaminoso é transar antes do casamento. Eu não me importo o que vão dizer de mim quando combato inversão de valores, hipocrisia, racismo, homofobia, feminicídio e todo tipo de absurdo que não só acontece, como é incentivado a todo momento. E por falar em gatinha da Cracolândia, você já deu uma olhada naquilo em que se transformou um local que fica na capital do estado mais rico do país? É aceitável que um país como o Brasil seja cenário de tão grave degradação humana? O país não tem condições de resolver tais absurdos? Não me venham com ofensas de cunho ideológico. O papel de qualquer brasileiro, vou repetir, de qualquer brasileiro, não é o de ter políticos de estimação ou de adoração. O papel de qualquer brasileiro é ser fiscal de qualquer governo, seja ele qual for, de que quadrante for, exigindo o que cada um de nós tem direito de exigir como cidadãos que pagam impostos e que têm, portanto, direito de exigir a contrapartida do Estado. E o que se vê no Brasil de hoje? Empresários metidos em política por interesses, fantasiados de papagaio, rindo da cara de todos. Sucessão presidencial com os vícios próprios dos sistemas presidencialistas, em que se discutem nomes e não programas de curto, médio e longo prazo para consertar o país. Que destino pode ter um país que ainda vê pretensos educadores defendendo castigos físicos como método de educação, hordas de ignorantes adorando fardas como se fossem sinônimo de honestidade e de caráter, e discussões espúrias e superficiais ou viciadas sobre temas sérios como injustiça social? Não existe a menor seriedade quanto ao conceito de cidadania, que muitos nem sabem o que significa, bem como não conseguem identificar quando e o quanto a pregação política está contaminada pela evidente identidade com discursos fascistas e nazistas. Um país não é sério quando os que se dizem autoridade
escondem fortunas em paraísos fiscais, enquanto grande parte da população passa fome. É lamentável que estejamos vivendo uma situação de caos e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de resolver esse estado caótico diante da mediocridade de supostos líderes políticos, cuja prioridade é a de apenas teleguiar manadas inconscientes e despreparadas, deixando de lado o tema mais urgente, que é a construção de um futuro em que a dignidade humana seja a pedra angular de inauguração de uma nova sociedade mais humana, mais honesta e, sobretudo, mais sadia. Não dá mais para ficar impassível diante de políticas medíocres que desrespeitam não apenas os princípios básicos de civilidade e que desrespeitam a infância, alicerce das futuras gerações, a ponto de usarem meninos atônitos para pregação do uso de armas, como se esse fosse o elemento primordial para a construção de um verdadeiro país. A situação aponta cada vez mais para um destino incerto. O que o Brasil precisa é de educação, respeito à cultura, emprego e salários decentes, alimentação e saúde ao alcance de todos, e não esse eterno arremedo de governo. Muito antes das eleições de 2018, eu alertei quanto à necessidade de uma reforma política séria, profunda, que jamais será feita por uma classe política que se beneficia do atual sistema, com muitos brasileiros ainda presos à ilusão de que um sistema viciado fará algo diferente daquilo, além de perpetuar esses vícios. É mais do que hora de parar de berrar por ditaduras, pelo esfacelamento de instituições e pelo endeusamento de pretensos salvadores da pátria, que combatem os erros dos adversários e que apenas buscam se blindar para esconder os próprios erros e vícios, os erros e vícios que eles próprios cometem na eterna enganação de que a perpetuação deles próprios no poder é que se transformaria em solução. É muita pretensão. A miragem eterna que contamina os analfabetos políticos e funcionais. É hora, ao contrário disso, de deixar definitivamente de lado os personalismos para estruturar as bases sólidas de um país que seja realmente de todos, por todos e para todos, e não das mesmas classes que se locupletam há mais de 500 anos, sem que nos tornemos, de fato, uma democracia no seu mais autêntico e abrangente sentido. Não existe democracia com miséria e fome. Não existe democracia sem educação e cultura. Não existe democracia com profundas injustiças sociais. Enquanto os verdadeiros brasileiros não se conscientizarem disso, todos nós continuaremos prisioneiros de uma escravidão que até hoje nunca vislumbrou sequer o verdadeiro sentido e o verdadeiro valor da liberdade. Não aquela dos discursos enganosos, mas da sensação de cada cidadão de que lhe será assegurado o futuro que todos merecemos. E não é com lideranças medíocres, sustentadas por mentiras, que assistiremos a esse alvorecer. Se você pensa neste país que todo brasileiro decente quer, precisa e vai lutar por ele, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe aí o seu sinal de positivo, porque aí o YouTube vai valorizar este vídeo e vai fazer com que mais pessoas se conscientizem daquilo que é preciso se conscientizar com urgência, porque o tempo não para, como dizia Cazuza.